E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui falando as principais diferenças sobre viga baldrame e viga de fundação, que muita gente confunde. Apesar delas estarem em contato com o solo, elas têm comportamentos diferentes. E essa é a principal diferença que a gente vai falar no vídeo de hoje, certo? Então, um elemento estrutural, pessoal, só se comporta da maneira que ele tem que comportar se ele estiver sendo modelado do jeito correto. Então imaginem vocês, vamos começar falando sobre a viga baldrame. Então eu vou colocar essa viga aqui só para a gente entender, tá? Imagine que isso aqui é uma viga, a gente vai entender o comportamento de uma viga. Então a gente vai começar falando sobre a viga baldrame. Então eu tenho a nossa viga baldrame e aqui está o nosso solo. Então eu faço lá, cavo aquela vala, coloco a minha viga lá em cima, concreto, e começo a fazer a minha alvenaria, certo? Então qual é a função dessa viga baldrame? Receber os carregamentos da alvenaria, certo? Receber os carregamentos da alvenaria e passar para as fundações, certo? Então, qual é a parte que as pessoas confundem? É considerar o solo como parte para resistir esses carregamentos. Quando que o solo, pessoal, ele está ali embaixo por estar embaixo, ele não é considerado no cálculo. Então, se você tirar aquele solo ali justamente pode acontecer uma chuva ou pode acontecer do solo abater e a gente não ter mais aquele solo ali, então por isso que a gente não considera aquela resistência no solo para resistir os carregamentos da alvenaria. Então, quando isso acontece, imagine você que você está lá com o seu carregamento, o solo está aqui embaixo, você fez o seu carregamento, fez as suas alvenarias, de repente o solo saiu, deu uma chuva e a sua viga deformou muito do que ela deveria deformar. Por quê? Porque você considerou o solo como parte da sua estrutura, quando ele não é. Então você teria que ter dimensionado uma viga capaz de suportar os carregamentos da sua alvenaria, independente do solo aqui embaixo. E o que acontece, pessoal, quando essa viga deforma mais do que ela tem que deformar? Trincas a 45 graus. Eu já gravei um vídeo falando sobre trincas de 45 graus, que nem toda trinca a 45 graus é trinca de recalque. Por quê? Se eu tenho aqui uma trinca de 45 graus e eu traço a mediatriz, certo? Faço uma perpendicular entre a minha trinca e a minha linha aqui, eu consigo apontar com certeza qual o pilar que está recalcando. Mas quando eu tenho uma viga muito grande, eu tenho uma deformação exagerada, né? Então vai aparecer uma trinca, entendendo que aquele ponto do centro da viga teve um afundamento muito grande, só que não tem um pilar ali. Então a minha trinca, a minha mediatriz, a minha regra da mediatriz vai apontar para o centro da viga, e o centro da viga não tem pilar, onde a gente tem que entender o quê? Que aquela trinca foi uma deformação excessiva da viga baldrame, justamente por eu ter considerado o solo como parte de resistência. Agora, a viga de fundação, essa sim, eu tenho que considerar a resistência do solo, eu tenho que apoiar essa minha viga de fundação em um SPT de preferência acima de 10 golpes. Por quê? Porque ela faz parte da minha fundação. Então, quando eu começo a distribuir os carregamentos ali na minha viga de fundação, e aí sim eu tenho que considerar essa resistência do solo no meu dimensionamento, diferentemente da viga baldrame. Então essa é uma da principal diferença. Viga de fundação considera a resistência do solo abaixo, certo? E a viga baldrame não. Eu não posso de maneira nenhuma considerar a resistência abaixo dela, justamente porque pode vir uma chuva, o solo pode abater, e aí eu não fiz uma viga pequena ali, não considerando esse problema que pode acontecer do solo sair dali, e acontece essa flecha, essa deformação excessiva na viga. Então, esse foi um vídeo curto para vocês entenderem mesmo a diferença. Espero ter sido didático, claro, o suficiente para vocês entenderem. Se vocês não tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, e até uma próxima.